Nome completo? Eduardo Souza e Silva. Eu vou fazer o seu interrogatório aqui na forma do artigo 187 do Código de Processo Penal. Sim, senhor. O seu interrogatório é composto de duas partes. Na primeira parte, eu vou perguntar alguns dados sobre o senhor, sobre a sua vida, e o segundo é sobre os fatos em si que estão sendo processados. O seu advogado já me adiantou que o senhor responderá as minhas perguntas e as perguntas da defesa, e dos jurados, caso precisem de esclarecimentos. Então, o senhor não responderá as perguntas da acusação, considerando que o senhor tem direito ao silêncio, isso não será levado contra o senhor. Certo. Então, quantos anos o senhor tem? 41 anos. E o senhor trabalha com o quê? Serralheiro. Serralheiro? Isso. E o senhor estudou até que série? Eu estudei até o primeiro do segundo e fiz a prova do Enem, passei e terminei os estudos. E o senhor já foi preso ou processado alguma vez? Já, sim, senhora. Por qual fato? Por roubo e homicídio. E o senhor já cumpriu essas penas Sim, senhora. Já integralmente? Ou está integralmente. em liberdade condicional? Fechado e domiciliar. O senhor Puxei puxei 10 anos fechado e 12 anos de benefício de domiciliar e trabalhar. e o senhor tem duas filhas, é isso? Sim, senhora. São menores de idade? Não, estou com 18 anos as duas. Entendi. Senhor Eduardo, então vou começar perguntando, lembrando sempre que o senhor tem o direito a permanecer em silêncio, mas Sim, como a senhora. defesa disse que iria responder minhas perguntas, o Ministério Público aqui diz que o senhor, no dia 6 de fevereiro de 2023, por volta de 21h40, na quadra 406, conjunto G, em frente ao barraco 39, Recanto das Emas, com vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Erinaldo Martins Pimenta, causando a sua morte. Na execução desse crime, o senhor teria se valido de meio que dificultou a defesa da vítima, já que surpreendeu Erinaldo na porta de sua casa quando o ataque não lhe era previsível. Então, seguindo aqui ainda o artigo 187 do CPP, eu pergunto para o senhor se essa acusação é verdadeira. Não, Não é verdadeira. não é verdadeiro. E o senhor atribui essa acusação a quê? Tipo, como assim, que eu não entendi Por direito? que que o senhor acha que o Ministério Público fez essa imputação contra o senhor? Por que que o Ministério Público entrou com essa ação contra o senhor? Eu acho mais por causa dos meus antepassados. Por causa dos seus antecedentes, é isso? Isso. Entendi. O senhor conhecia o senhor Erinaldo? Não. No dia aqui dos fatos, 6 de fevereiro, o senhor estava onde? Eu estava na casa da minha mãe, dormi de domingo para segunda na casa da minha mãe. E quando foi de manhã cedo, eu tinha um serviço para fazer no Santo Antônio. Só que quando eu dormi cedo no domingo, e quando eu vi o celular, a mensagem cedo no celular na segunda-feira, o rapaz de lá tinha cancelado, porque não tinha comprado material. Aí eu tirei essa folga para andar na casa dos meus pessoal, dos meus familiares. Eu tinha esse costume de fazer, de andar na casa dos meus pessoal. Aí eu fui dar uma volta e achei uma menina que eu já tinha ficado com ela, moradora lá da favelinha. Aí nós foi e conversou, tomamos café da manhã junto e, e conversamos para nós ficar juntos. Eu falei, vamos ficar lá no PSU, na casa de uma tia minha que eu tava viajando, eu tava cuidando da casa dela. Aí nós foi, ela usava droga e eu também usava. Aí eu O senhor usava drogas? usava, No dia o senhor tinha usado drogas? tinha. E o senhor é dependente ou usa esporadicamente? Não, usa-se de vez em quando. E desde que idade? Desde 2005, 2006. Tem cerca de 20 anos, então, por volta de 20 É, uns anos, 18 seu. anos. Mas no dia o senhor tinha consumido? Não, ainda não. Entendi. Aí eu peguei uma. Ela queria pegar uma droga e eu não tinha, tava com aquele dinheiro ali. Aí ela conheceu um rapaz que tinha, que morava lá na quadra dela, nessa tal de favelinha. Aí eu peguei, conversei com ela, aí comprei uma porção de R$ 100.
Aí eu falei que não tinha dinheiro. Ela falou, tu não tem nada para deixar emperonhado? Aí eu falei, pô, eu tenho um monte de ferramenta aqui no meu trabalho. Posso deixar isso aí, mas tu conhece o rapaz vai me devolver se eu não passar o dinheiro? Ele falou, vou devolver, né? Ela falou pra mim. Aí nós pegou essa porção, ele cobrou até R$ 40 a mais porque ele tava deixando empenhado. Não era em dinheiro, né? Vivo. Aí nós pegou essa porção e eu fui lá pro PSU, pra casa da minha tia. Tá, só me corrige então se eu estiver errado. O senhor deu seu instrumento de trabalho como uma garantia para compra de drogas. Isso, Nesse dia 6 de fevereiro de 2023. Essa isso. mulher seria quem? Eu conheci ela como Cris Neguinha. Ela que faria a mediação para o senhor comprar a Isso, droga. porque ela morava lá. E ela conhecia os pessoal lá, Isso é na favelinha? na favelinha, Entendi. na parte das 8 da manhã. Senhor Eduardo, no dia aqui dos fatos, eu ouvi o seu depoimento na primeira fase, o senhor deu um depoimento para um juiz, lembra? O É, o, juiz? o senhor já esteve diante de um juiz tratando desse caso. Na primeira fase aqui do nosso processo, Já, eu assisti esse já. depoimento. O senhor estava em prisão domiciliar naquele E, dia? não, eu estava preso. No dia 6 de fevereiro, o senhor devia estar preso. Não, eu fui preso não, fui preso de 7 de fevereiro. Isso, mas nesse dia do fato aqui, o senhor, 6 de fevereiro de 2023, eu entendi que o senhor estava em prisão domiciliar. Isso. O senhor estava cumprindo, então, a prisão domiciliar por outra Nossa. condenação. É isso? Para essas de 2005 para trás que eu Entendi. tinha. E o senhor não conhecia o senhor Erinaldo? Não, E o senhor acha que, então, o senhor foi colocado aqui como réu apenas pelos seus antecedentes? pelos antecedentes de a pessoa que praticou algum delito pareceu um pouco comigo, né? Que, Entendi. Certo. Eu vou passar, então, para a defesa. Tudo bem, Eduardo? tudo bem, Deixa graças a eu Deus. caminhar para cá. Vamos falar um pouco sobre essas condenações anteriores. Você disse que foi por roubo e homicídio. Isso. Você se recorda quanto de pena que o senhor pegou nesses dois crimes? 33 anos. Mas quanto que o senhor pegou no homicídio 17. e no de roubo? Foram dois roubos ou um roubo? 2. Tá, e quanto que o senhor recebeu? 6 anos e 6 e pouco. Tá. Com relação a esse crime de homicídio, o senhor foi réu confesso? Eu falei que eu estava junto com os rapazes que cometeram o crime. Então, o senhor sabe se na dosimetria da pena, ou seja, quando o juiz faz ali, ele vai estipular a sua pena, ele considerou a sua confissão? Não, mas, doutor, só não entendi. O senhor está perguntando do outro fato? Ou é desse aqui? Sim, do outro. Do outro. Doutor, podemos seguir? Porque qual é a Claro que não, relevância excelência. disso? Claro que não, excelência. Qual é a Desculpe. relevância? A importância é que ele aqui, hoje, ele está negando a autoria de um crime Ah, compreendi. e No de um outro outro ele homicídio ele sabe. confessou. Desculpa. Entendi. Isso, A podemos ser bem importância. claros e objetivos para acelerarmos aqui. Tá, Então, pode seguir, doutor Samuel. a confissão foi no sentido de você estava acompanhando as outras pessoas Isso. e você sabia que essas outras pessoas iam matar ou não? Não, Tá. E no roubo, você também confessou? confessei. Certo. No dia dos fatos, você se recorda de um policial militar ter tirado uma foto sua após a Recordo. abordagem? Como é que ele pediu para você? Ele pediu para eu levantar a cabeça e olhar para ele e tirar uma foto e enviou para alguma pessoa, que eu não sei quem é essa pessoa. No momento da abordagem, você se recorda quantos policiais haviam? Recordo, tinha umas 4 viaturas. Você sabe precisar qual policial militar que tirou essa foto? Foi um policial que tá com o seu otacismo. O senhor acompanhou o depoimento de um policial aqui e um soldado e um sargento Isso, por videoconferência. isso. O policial que tirou a foto foi o mesmo que veio aqui e prestou depoimento por videoconferência? Foi. E o senhor se recorda para quem ele enviou essa foto? Ele estava comentando entre ele que era para os pessoal da favelinha, que eles tinham o telefone deles
e mandou para eles. Aí ele falou que parece com esse aí. Aí foi me perguntou se eu tinha passagem, eu falei que tinha. Perguntou o que que era, eu falei também que tinha. No O dia do senhor falou para ele fato, que era homicídio e falei homicídio, assalto, falei a pena. Aí veio os outros companheiros dele, ainda perguntou se eu tava dando nome falso. Aí eu falei, como é que eu vou dar um nome falso pro senhor com eu ter passado desse aí sujo? Não tem condição de fazer isso, porque no dia o sistema deles estava fora do ar. Então eles não conseguiram bater minha polícia para confirmar mesmo minha identidade o senhor foi abordado com um veículo? com o veículo E qual cor que era esse veículo? branco. Qual que era o modelo desse veículo? É um Fox, VW Fox. Qual que era o ano, o senhor se recorda? Ano 2005. Esse veículo era de propriedade do senhor, de uma outra pessoa? Era do meu pai. E o senhor se recorda de, no dia dos fatos, ter passado próximo... No dia dos fatos, não, desculpe. No dia posterior aos fatos, no momento que o senhor foi abordado. Hum. O senhor passou ali próximo à favelinha com um carro branco? No dia antes, No dia de manhã, pela manhã, quando o senhor foi abordado. passei. O senhor passou várias vezes ou apenas uma vez? Várias vezes. E qual foi o motivo do senhor ter passado várias vezes? A casa do barraco da Cris Neguinha, que eu conheci, ela me mostrou a casa dela. Nesse dia eu deixei R$ 140 com ela, no dia anterior, e fui pegar a máquina no outro dia, que o rapaz não estava lá, que eu tinha falado. Aí, como o rapaz não estava lá, eu deixei o dinheiro com ela e falei que ia lá no outro dia de manhã que eu precisava dessa máquina de solda. Vou fazer um serviço no Santo Antônio. Ah, então o senhor está dizendo que no dia anterior o senhor foi, deixou o seu instrumento de trabalho Na com parte da manhã, 8 horas da manhã. isso, e no outro dia foi buscar. Na hora que o senhor passou ali naquela rua, o senhor viu alguma movimentação de populares? Tinha Vi. polícia naquela rua? De princípio, não. De princípio, eu estava andando na ciclovia do lado. Aí eu tava vendo se avistava ela ou alguém que ela tinha me apresentado naquele dia, que ela tinha me apresentado umas pessoas naquele dia. Como eu vi uma movimentação estranha, uns pessoal me olhando meio diferente, eu fiquei meio assustado e fui pro rumo do carro, entrei no carro, dei a partida e saí na quadra e fui no barraco dela de volta. Chamei, ninguém saiu. Um barraco de esquina. Eu dei a volta pela rua, quando eu dei a volta pela rua, eu voltei pela outra rua de baixo. Eu vi uma viatura e uns pessoal, conversando com o pessoal da viatura. Aí eu passei direto. Eu passei direto que eu tô indo tranquilamente para casa da minha tia, que fica logo na frente depois de algumas ruas. E eu bati de frente com a viatura. Ele me apavorou, me abordou, e foi quando eu fui abordado. E até hoje eu tô aí. Certo, aí o senhor foi encaminhado para a delegacia. Na delegacia foi realizado um reconhecimento pessoal. O senhor se recorda quantas pessoas haviam do seu lado nesse reconhecimento? Duas. Duas pessoas, e essas pessoas tinham uma semelhança do senhor, as mesmas Não, características. não tem nada a ver comigo. O senhor pode descrever pessoas? Uma pessoa era mais jovem, tinha na faixa de uns 32 anos, usava aparelho. Ele é um pouco mais da cor do senhor que está atrás do senhor aí, do seu policial. O dele, mais baixo, batia mais ou menos aqui no meu ombro. O senhor pode ficar de pé? Nossa, Ficar de pé, Celeste? Pode. O senhor tem quanto de altura? 86. Tá, essa primeira pessoa batia um pouco abaixo do seu ombro, é isso? É. Certo. E essa pessoa tinha barba? Não, não tinha barba, ele era liso. E a outra pessoa? A outra pessoa era mais velha do que eu, Aproximava de quantos anos? uns 49 para 50 anos. Ela tinha a mesma altura? Baixo aqui também. Os dois eram da mesma altura? Obrigado. Os dois eram da minha altura. Desculpa. Só para a gente verificar a sua altura de fato. Os dois eram da mesma altura, só que esse mais velho do que eu, ele tinha só um olho, ele tinha deficiência no olho. E, inclusive, ele mancava também da perna. E o senhor sabe o nome dessa outra pessoa? Cláudio Gomes.
Eu não entendi muito bem essa questão do olho. Deixa eu só essa questão do olho. O jurado, essa outra pessoa, ela não tinha um olho Não ou era tinha um caolho? Não tinha um olho. Era só a pele e o outro olho só. E ela era manca também? Era. Como é que o senhor percebeu isso? Porque eu convivi com ele quando nós fomos na delegacia, nós trombou lá na DPE, o procedimento que eles fazem, da DPE vai para uma triagem no presídio. E eles ficaram no mesmo pátio que eu e nós conversamos. E essa outra pessoa, qual era a cor da pele dela? Era da minha cor. Essa Certo. outra pessoa que eu O senhor disse que ele era manco também. Vamos só Isso. pontuar essa questão com relação ao senhor. Qual que é o problema que o senhor tem? Assim, essa deficiência, ela é decorrente de qual situação? O que aconteceu com o senhor? É porque quando eu era mais jovem, eu gostava muito de jogar bola. Eu era meio fominha na bola. Aí eu estava em fase de crescimento nesse tempo, e eu fui no médico, o médico falou que eu estava com um problema de crescer muito rápido. Só que como eu não esqueci a bola, acabei jogando a bola demais e forcei o fêmur demais e acabou deslocando a cabeça do fêmur do quadril. Aí eu perdi o movimento do fêmur com dois parafusos que colocaram e deixaram um pouco torto assim, e é travado esse movimento do fêmur do quadril. Não existe. E isso quantos anos o senhor tinha? Tinha 15 anos. A partir desse momento dos 15 anos, o senhor voltou a jogar bola na sua Não, juventude? eu sou proibido de jogar bola pelos médicos. Por qual motivo? Porque ele falou que se eu forçar a perna, eu posso quebrar e deslocar de novo. Tá, é perceptível a sua dificuldade ao caminhar, mas eu gostaria de saber se desde os seus 15 anos essa dificuldade é a mesma ou ela veio progredindo com o passar do tempo. Não, com o passar do tempo ela vem piorando. E a partir de qual idade do senhor que ela teve uma piora significativa ao ponto do senhor ter muita dificuldade de correr, por exemplo, ou praticar algum esporte? A partir de uns 27 anos para 28. Hoje o senhor, a pergunta é bem objetiva. O senhor tem dificuldade de correr? O senhor não consegue correr? Ou o senhor consegue correr, mas com uma certa limitação? Qual dessas o senhor definiria? Eu não consigo correr, porque se eu correr normalmente igual a outra perna, eu tropeço e caio. E porque ela é torta e não tem esse movimento do fêmur aqui. Não consigo andar de bicicleta, de moto. Eu consigo de carro, porque de carro eu boto o banco lá para trás e deito ele todinho para trás. Minhas pernas ficam esticadas, eu consigo dirigir com a ponta do dedo. E com relação. Beleza, com relação a essa questão da perna ainda, o senhor sente dor ao correr ou o senhor simplesmente não consegue? Sinto dor. Às vezes eu sinto dor nela parada. Inclusive, ontem lá no sistema, a fisioterapeuta, chefe de lá, Vanessa, me tirou e fez uns exames em mim e falou que realmente eu tenho que procurar um médico para ver essa situação, que a situação da minha perna está gravando cada vez mais. Tá. Com relação até mesmo você disse que tem uma questão do roubo, certo? Isso, São dois roubos, procede? isso. Um roubo você confessou. Com relação a outro roubo, o senhor confessou também? Teve um que eu não confessei porque não foi eu. E por que que não foi o senhor? Qual prova que o senhor acredita que não foi o senhor? E essa pergunta, excelência, mais uma vez é pertinente, pela razão que vamos ouvir agora. Por causa da minha perna. Mas qual foi a situação deste roubo, da prática desse crime, que traz com que o senhor, de fato, não cometeu esse crime? Foi porque eu estava aguardando uma moto com pensava que era meu amigo, né? Só que essa moto foi presa comigo. E lá no dia do fato, o polícia falou para a vítima falar que foi eu. E eu falei que como é que eu vou roubar uma moto sua, que pegaram a moto parada, e eu não tenho condição de roubar, de pilotar uma moto, e vou sair, que lá ele falou que eu saí, no caso eu roubei a moto, e saí penando a moto, né, de uma roda, sendo que eu não tenho condições de andar numa moto do jeito que eu se encontro. Porque a moto tu tem que fazer uma posição, essa perna, no caso na moto, ela vai lá para o outro lado do motor da moto, do outro lado dessa perna. Não tem condição de eu pilotar. Foi tanto que quando eu tirei minha habilitação em 2012, eu paguei A e a B, né? Carro e moto, e tive que cancelar de moto
porque lá no tempo não tinha a moto adequada para eu pilotar, adaptada a mim. Inclusive, a moto que tinha lá é a tal do modelo CG Honda. E eu não tinha condição, eu tive que cancelar ela para pegar a minha carteira B, para eu exercer ela. E tive que perder ela. Para que o jurado saiba. Então, esse crime de roubo, o autor teria praticado o roubo empinando uma moto e pilotando a moto. Foi, tem nos processos lá tudo, o depoimento dele, ele falando tudinho. Certo. Só. Bom, boa tarde, Eduardo, tudo Boa bem? tarde. Algumas coisas mais específicas você pincelou com o doutor Samuel, entretanto, são detalhes que a gente precisa deixar muito claro para os senhores jurados que estão tendo contato com você hoje e também que estão tendo contato pela primeira e última vez com os fatos aqui. Você falou para o doutor que no dia você passou um período do dia lá no PSU com uma moça que você tinha um relacionamento. Isso. Como que era esse relacionamento de vocês? Nós ficava junto, nós tinha relação, nós bebia junto, ela usava a droga dela e eu usava a minha. Entendi. E aí, nesse dia, você relatou para nós que ela teria negociado o empenho da sua máquina de solda Isso. com um traficante. O senhor saberia declinar quem seria essa pessoa? Ouviu dizer por essa moça quem seria esse rapaz que empenhou a sua máquina? Ela falou pra mim que era um tal de Indinho, mas eu não conheço ele. Entendi. Mas aí você estava com ela, como é que foi? Os dois desceram do carro? Eu nem sei como que é que compra droga. Já começa por aí. Suponho que os jurados também não. Então, por isso que eu quero que você detalhe para a gente como é que funciona esse trato. Uma pessoa fica, outra desce, as duas descem, como é que é? Não, no caso lá, eu estacionei o carro perto da casa dela, ela foi lá de pé e conversou com o rapaz, em momento nenhum eu desci do carro. Entendi. E ela foi lá, eu falei, não, tu conhece o rapaz, nós vamos lá, quando nós voltar que eu vim deixar, que eu marquei com ela, de deixar ela lá, onde eu peguei ela, né? Que onde Na, foi? na favelinha. Aí, pra eu deixar ela lá, aí eu combinei com ela, pra ela pegar a porção com o cara, que quando eu deixasse ela lá, eu passasse o dinheiro. Que eu passava lá na Ceilândia, aí eu ia passar na casa da minha avó ia me emprestar o dinheiro. E onde é que a sua avó mora? É no PSU também? Onde Não, que é? Ali na Ceilândia? muito da Ceilândia Norte. Entendi. É caminho o PSU para 8 da Ceilândia Norte? Não, é mais pra frente. O pessoal fica antes da Samambaia e a 8 é mais pra frente. Continuando aqui. Então, você passou na 8 da Ceilândia Norte para falar com sua avó para quê? Pra eu pegar um dinheiro com ela. Peguei R$ 200 com ela nesse dia. Pegou R$ 200. E aí? Isso. Daí você foi para onde? Fez. Aí foi na parte de umas 3h30. Eu peguei, eu comprei mais um pouco de bebê que ela queria beber mais e pediu pra eu deixar ela lá no recanto, na favelinha. Entendi. Aí foi onde eu fui deixar. Quem vem do PSU, eu não sei se os jurados conhecem, mas quem vem do PSU entra por qual das vias da Samambaia? Porque a via de ligação, quem vem do PSU tem duas vias de ligação. Tem que passar por duas pontas, a da Samambaia e a do recanto. Entendi, mas essa pista aí é a mais próxima do PSU ou a mais distante do PSU? A mais próxima do PSU, que Que é a seria pista, a pista a nova? pista nova, isso, a descida da pista nova. Ali Entendi, perto do ProDF, do PSU. entendi. E aí? Aí eu fui caminhando com ela até lá, passei pela fazendinha também, peguei a BR, passei pela fazendinha, Caminhando ou de carro? Porque de não tem como carro. andar isso tudo a pé. Não, de carro, Entendi. Ah, de carro. Aí eu fui, deixei ela lá, né? Cheguei lá, eu falei, aqui o R$ 140 do rapaz lá. Aí ela falou, pera aí que eu vou lá, espera aqui em frente à casa aqui. Eu esperei em frente à casa dela e ela foi lá. Aí ela foi e voltou, falou que não tinha achado esse tal rapaz. que era o tal do indinho. Isso. Indinho. Se eu não me engano, é tipo, é indinho. Ah, Falou entendi. que ela falou que era um moreninho, do cabelo meio liso Ah, e tal.
Aí ela não achou. Ela voltou, eu falei, não, vamos dar e tomar uma voltinha aí, esperar uns 20 minutos para ver se ele aparece. Aí nós fomos na distribuidora, aí pegamos uma cerveja, pegamos alguma coisa para comer e voltamos. Mas chegou lá, ela não encontrou. Aí ela queria me devolver o dinheiro. Eu falei, não, tu fica com o dinheiro, que eu sei onde tu mora aqui. Aí amanhã cedo eu passo aí, que amanhã cedo eu tenho que fazer um serviço, tenho que fazer um serviço amanhã cedo. Eu passo na tua casa e pego a máquina contigo. Aí passei na casa da minha tia, Qual tia? passei. Quando eu sou acostumado a vir aqui pro Recanto, eu frequento todas as casas da minha tia, as que já faleceu e a da minha tia que mora lá perto. Não falou o nome dela. A que foi ouvida a dona sigilosa lá? Isso. Entendi. Aí você foi na casa dela e depois fez o quê? Por volta de que horas você foi na casa dela? Não volta de umas 17 horas. Isso, ela mora perto dessa favelinha, mora Isso. longe, como é que é? Mora acima de algumas ruas. Acho Entendi. umas Pra ir de carro é o quê? 7, 8 minutos. Tá. E aí, você foi na sua tia, conversou com ela e depois foi pra onde? Depois eu passei na casa da minha mãe, Que mora em qual quadra? na 305 do Recanto. Aí Ah, tava ela e minha filha, qual das filhas? a Jamília Eduarda. Aham. Fui lá nela, peguei um dia com a minha mãe e fui dar término no orçamento do rapaz que era para nós fazer o serviço aquele dia na segunda-feira, Que rapaz, onde era esse lá no orçamento? Santo Antônio, Santo Antônio, que é no Goiás. Santo Antônio do Descoberto. Ah, Fui lá, passei a metragem da ferragem para ele, quantos ferros ele tinha que comprar e os metalão, que no caso era o metalão 70 por 40, hum. era para fazer uma cobertura. Passei para ele rapidamente lá, fiquei umas meia hora conversando com ele e retornei para o Recanto da Zema. E aí você foi pra casa de quem? Fazer o quê? Aí eu passei na casa da minha mãe de novo, só que minha mãe tinha ido para a igreja, Isso era por volta de que horas? de umas 7h30 para 7h40 da noite. Ah. E você tinha a chave de lá? Como é que era? Eu tinha a chave de lá e de mais algumas casas que eu cuidava. Ah, e quem tava lá na casa? Não tinha ninguém em casa? Tinha só minha filha, a Jamile. Ah, Aí eu chamei ela para comer um hambúrguer. Ela não quis ir porque ela gosta de assistir novela. Ela estava assistindo nessa data do fato, era a última semana da novela, que eu lembro ela me falando até hoje. é Não, a pai, novela que passa depois do DFTV? a novela das 7. Ah, Aí ela falou que era a última semana da novela, que não ia perder os capítulos dela, e eu, se virasse, trazesse um hambúrguer para ela. Eu, tranquilo. Aí eu peguei o dinheiro, fui dar uma volta, que eu não consigo ficar parado. Aí eu comprei umas besteiras na esquina da rua de cima, um barzinho onde vende umas guloseimas, né? E passei na minha tia Silenciosa de novo. sim, na dona. A testemunha, sei. Uhum. Isso, passei nela de novo. E lá eu fiquei mais questão de uns 10, 15 minutos, brincando com os meninos e o menino E gosta essas de doce. guloseimas tu comeu, tu fez o quê com esses trem? Eu Com dei esses doces? pros netos dela, Ah, pros filhos dos meus primos. sim. Dei pra eles, fiz umas baguncinhas com ele igual menino e fui lá beirando. Quando eu tava dando as 8 horas, eu subi lá pra casa da minha outra tia que já faleceu, lá pra 101 do Recanto. É a avó do Felipe ou não? Isso, a avó do Felipe, Entendi. que é a E irmã do aí? meu pai. E aí? Aí eu fiquei lá com eles tinham, sempre quando eles me ligavam, eles tinham alguma coisa lá. E acho que eles tinham feito um almoço, ainda tinha uma carne ainda na churrasqueira, e eles estavam bebendo lá. Ele, uma Luciana, Loihane, tinha um tal de amiguinho dele também, GB, tinha o Sócrates. Aí eu deixei o carro lá em frente à casa da minha outra prima, que fica dentro da rua, não fica na frente da casa dele. E fui de pé lá e chamei ele para comprar uma cerveja lá na distribuidora, onde era perto da casa dele. Aí eu fiquei bebendo lá, mas eles comendo um churrasco.
Jantei, o almoço que eu era para almoçar, eu jantei lá. Entendi. Você era por Comi, volta de que horas? Você ficou lá até que horas? eu fiquei lá até umas 11 e pouquinho da noite. E depois você foi para onde? Eu fui. Eu ia para casa da minha mãe, aí, como indo para casa da minha mãe, passo lá perto da casa da minha tia religiosa. Aí eu passei lá, chamei, chamei 2 vezes e não saiu ninguém, tava tudo escuro. Tinha só a claridade da televisão. Aí eu falei, amanhã eu volto. Aí eu fui, liguei o carro e saí de volta. Fui lá para casa da minha mãe, dormi, na 305. Aí eu dormia, quando foi de manhã cedo, 6h30, eu acordei, apavorado, eu tinha caído na real, a máquina de som que eu tinha deixado empenhado lá. Aí eu só escovei o dente, lavei o rosto e fui atrás da máquina de solda, lá na favelinha. Entendi. E aí, você sabia onde essa tal dessa moça que você estava ficando? Eu sabia onde ela morava. Sabia onde ela morava? Sabia. Você foi na casa dela? Fui na casa dela, Ah, no barraquinho de esquina, virado para um burão, assim, onde tem um barranco. e aí? Aí chamei, ela não apareceu. Aí eu estacionei o carro lá do outro lado da rua, no quadradão que fica perto dos 2 balões. Tem um quadradão aqui. Deixei o carro lá e fiquei andando na ciclovia de pé, para ver se eu achava alguém que ela tinha me apresentado naquele dia, ou então até visto ela mesmo. Ah, você não viu ela? Não vi ela. Ah, entendi. É porque você falou, ela apareceu ou não apareceu quando você fez o toque-toque no portão Não, não dela? apareceu. Ah, Porque entendi. senão não tinha nem ficado dando volta lá. Ah, ela não apareceu e aí, você fez o quê? Aí eu fiquei esperando um pouco lá para ver se eu conhecia alguém que tinha. Que aquele dia ela me apresentou umas pessoas lá e eu tentei perguntar para alguém se alguém sabia onde a Neguinha Cris estava, que lá ela falou que todo mundo se conhece lá, então qualquer um que perguntasse lá para os moradores de lá da favelinha ia informar se tinha visto ela ou não. Aí eu, quando eu tô andando nessa ciclovia, foi quando eu vi. Calma. E quem são essas pessoas que ela te apresentou no dia que você foi lá buscar a droga com ela? No Eu dia só anterior? lembro o nome de uma, a tal de Kelinha. Kelinha? Kelinha é o que lá? Kelinha é uma amiga dela de lá. Ah. E mais algum casal ou não? Não, não. Entendi. Tá. Aí no outro dia você foi lá, você não encontrou a neguinha Cris e ficou caminhando lá pelas redondezas. E aí? Isso. Aí, quando eu tô caminhando nas redondezas, eu fui no mato fazer uma necessidade. Aí voltei. Quando eu voltei, eu vi umas pessoas me olhando diferente. Tipo assim, umas 3, 4 pessoas, jovem, de bicicleta. Aí eu falei, eu pensei que eles queriam me assaltar. Aí eu fiquei meio grilado assim de continuar aquela caminhada ali e voltei pelo caminho onde o carro estava. Entrei no carro, dei a partida e passei de novo na casa do barraco da Neguinha Cris. Você sabia onde esse tal desse índio indinho morava? Não, Só a casa da neguinha Cris. só. Entendi. Aí você deu mais essa volta de carro e aí depois? Como Aí, que foi a sua. Você encontrou com a polícia? Como é que foi? quando eu fui na casa da Neguinha Cris e bati lá que ninguém apareceu, eu arrodeei a rua e vi pela rua de baixo. É onde tinha uma viatura parada mais abaixo, nesses pessoal, onde os pessoal ficou me olhando. Aí eu avistei e passei direto, né? Eu passei direto, tô subindo uma subidinha assim, de uns 200 metros. Quando eu dobrei à direita, eu entrei na rua para chegar perto da casa da minha tia, faltando 2 ruas para chegar na casa da minha tia. Eu bati de frente com a viatura e eles me abordou. E aí? Aí eu desci do carro normalmente, parei o carro, desliguei e saí do carro e botei a mão na cabeça. Rotina de abordagem policial normal. Foi abordado direitinho e aí? Até no momento foi abordado direitinho. Aí eles perguntou se eu tinha passagem, o que que eu estava fazendo por ali. Eu falei, não, estou indo aqui na casa da minha tia. Aí tinha uns pessoal lá que é conhecido da minha tia, eu sonei a mão para ele, eles apareceram os policiais, aí veio com um pouco de ignorância pro meu lado. Eu falei, não, ele é parente da minha tia e Quem tal. eram esses parentes?
É, é a mãe da esposa de um primo meu, do Igor. É, é neto do. É vó do lado e vó do outro. A minha tia é vó dos meninos do Fidela, né? E esse pessoal também é vó dos mesmos filhos do meu primo. Tá, tá. Uhum. É só porque eu tentei entender aqui, vó da primo de não sei das quantas, mas tudo bem, pode continuar, porque não importa tanto com o fato aqui. E aí você acenou para essa pessoa, e aí você falou o grau de parentesco, e aí? Aí eles não deixaram eu acionar mais e falou se eu acionasse de novo, eles iam me dar um sacode. Ah, Eu falei, não, mas ele é meus parentes e tal, pode me identificar através deles também. Aí foi onde eles perguntou meu nome, eu falei, onde eles perguntou se eu tinha passagem, eu falei que tinha, em nenhum momento eu neguei que tinha passagem. Aí eles perguntou se eu estava dando o nome errado, eu falei que não tinha necessidade de dar nome errado, porque não tinha como dar um nome errado de um antepassado daquele jeito, daquela situação, das suas passagens. das minhas passagens, foi. Aí, como a programação deles estava fora do ar, aí eles Te mandou. conduziram até a delegacia? Não, antes de conduzir a delegacia, eles mandou botar a mão para trás, reviraram o meu carro todinho, aí vi que só tinha só ferramenta, não acharam nada. Aí mandaram botar a mão para trás, levantar a cabeça e tirou uma foto minha. E ficou enviando pra alguns pessoal que eu não sei quem é. Entendi. Essa foto, eu vou mostrar para ele, Excelência, a foto que o PM mandou e foi juntada no processo, que veio faltando. A doutora Bruna vai aproximar aí o celular, mas é essa foto que foi juntada na data de hoje. Isso, Esse daí é você, então, isso, com a barba por fazer e gordo. isso, e gordo. É para mostrar para os jurados também, para que tenham conhecimento. É aquela É, foto que vimos mais cedo? Você pode mostrar para É que eu ele? tava muito gordo ali mesmo, agora eu fiquei mais magro. entendi, entendi. Com a barba por fazer, tava descuidado. Isso, tava. Você tem costume de usar boné? Não, Entendi. E aí você foi abordado, tiraram as fotos, te algemaram, tiraram as fotos, mandaram para alguém. isso. E aí depois aconteceu o quê? Depois chamaram uma viatura maior e me conduziram porque eu não coube na outra, na viatura menor. Por que que você não coube nessa outra viatura? Por causa do problema da minha perna, que eu não tenho movimento do fêmur direito, da Como cabeça você do fêmur do quadril. tá para te questionar qual é o movimento que você não tem? É esse movimento aqui que você não tem? Isso, o movimento do fêmur com o quadril. Isso, de levantar o fêmur com o quadril. E onde é que ficam os pinos, Eduardo, que você tem? Fica na cabeça do fêmur que encaixa na bacia do quadril. Pegando a cabeça do fêmur e dois parafusos desse tamanho, de uns 10 centímetros, para dentro. Aí travou. Só uma questão de física aqui. Como é que você dirige se sua perna não tem facilidade com esse movimento? O carro era adaptado? Não, é. Quem vai atrás do motorista sofre. Porque eu tenho que jogar o banco lá para trás e jogar o banco todo lá para trás lá e esticar a perna só com o dedinho lá na frente. Entendi que seria o pé que usa o acelerador e o freio. Isso. Só com o dedo. Aí eu acelero só com o dedo. Entendi. E aí você foi conduzido até a delegacia. Isso. E lá, como é que foi na delegacia? Você. É porque consta aqui pra gente, né, que houve supostamente um auto de reconhecimento. O senhor teve ciência de que estava sendo colocado como suspeito com outras pessoas, através de fotografia ou através do próprio olho humano? O senhor teve ciência disso? Que o senhor foi reconhecido pelo Não, tive orientamento? não. Tive não. Entendi. É, tá, e aí lá você ficou sabendo, você recebeu um papel, uma nota de Foi. Aí culpa. quando passou o dia todo que. Depois que eu fiquei sabendo, né? Quando minha visita foi me visitar no presídio,
que eles foram lá, deu depoimento, levaram minha mãe também, deram depoimento da minha mãe. E quando foi no final do dia que eles informaram para meus familiares que eu estava preso ali, que eu estava detido desse artigo que estão me acusando. E aí, Eduardo, consta aqui pra gente, no ID 148882, página 5, o seu depoimento perante a autoridade policial. O senhor sabe ler e escrever? Sei. Tá. Teria algum motivo especial por não constar sua assinatura aqui? Não, Entendi. Mas o senhor assinou? não assinei. Por quê? É isso que eu quero entender. Porque não foi eu que cometi. Entendi. Então, o que está aqui no seu depoimento é tudo verdade? É tudo mentira? Eu não tive acesso a esse depoimento. Não teve acesso? Não. Não, é porque aqui fala assim, ó. Nananã, que você, né, pegou R$ 140 em crack com duas irmãs na favelinha. Em troca, deixou empenhada uma máquina de solda, como garantia de que iria pagar aquele valor até às 19 horas. Caso contrário, perderia o equipamento. Você conversou com algumas duas irmãs na favelinha ou o trato Não. foi da Cris com o Indinho? Foi eu com a Cris e a Cris com o Indinho. Entendi. O senhor tomou conhecimento se a Cris teria alguma irmã? O senhor sabe se ela tem, se ela... Ela já falou para mim que tem. Entendi. Mas o senhor conheceu essa moça? Não. Entendi. E aí, logo depois, lá consta que você disse assim, que hoje, no dia que você foi abordado, iria fazer um trabalho de serralheiro em Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Razão pela qual foi lá buscar a máquina para trabalhar. Isso. Você, Exato. você passou o dia, né, bebendo e lá se relacionando com a Cris e fala aqui que vocês usaram crack também na tarde anterior. É só para você ter uma noção que você acabou de me dizer que sim, é verdade, então vou continuar, tá bom? Entendi. Que pegou dinheiro emprestado. Aí aqui não detalharam com quem, mas você já disse pra gente que Foi foi com a minha avó, com a sua avó. lá na Rua da Salândia Norte. Tá. Foi ao local e pagou os R$ 140 que devia para desempenhar a máquina. Mas a menina não lhe devolveu, pois disse que deixou com o cara e não encontrou. Então, aqui tem essa dissonância do que realmente aconteceu e do que consta aqui no seu depoimento, é isso? Isso. Entendi. Nananã. Afirma que hoje pela manhã foi para a chácara com o seu carro defecar. Chácara, e aí, desculpa o constrangimento, mas você acabou de dizer para a gente que foi ali na frente da favelinha fazer necessidades. Foi número 1, foi número 2, foi o quê? Número 1. Tá, tudo bem. Nega que tenha atirado em alguém. Você andava armado? Não. Agora aqui sobre os seus antecedentes, que eu fiquei muito curiosa, porque você tem uma FAP, você tem antecedentes. Isso. Isso todo mundo já sabe. Inclusive os jurados já têm essa informação. Mas você me relatou que um tempo você ficou preso, um tempo você ficou solto, um tempo você ficou Isso. em regime semiaberto. E aí aqui consta pra gente que depois, né, que de fato você saiu já para o regime aberto, e eu não sei se você estava na domiciliar ou no aberto mesmo, que é quando a pessoa vai progredindo e vai cumprindo, ainda que em liberdade, a pena que falta. Fala aqui que você foi denunciado por maus tratos, mas que você foi absolvido. E aqui fala também de uma falsa identidade, mas a gente não tem acesso ao que aconteceu lá dentro disso, e uma pena aqui de 4 meses e 15 dias. Achei o papel que estava faltando. E aí, tem tudo isso na sua FAP, você confirma? Até porque está aqui no processo, você confirma? Entendi. Depois, tirando essas duas situações, mais alguma vez você passou na porta da delegacia como suspeito, acusado, denunciado? Eu ando no Recanto da Zema desde 94, há 30 anos. Eu nunca pisei o pé na delegacia do Recanto da Zema. A única vez que eu pisei o pé lá,
era quando era um campo de futebol lá, que nem delegacia tinha. E quando era bom da perna ainda, meus 13, 14 anos, quando eu jogava a bola lá. Fora isso, eu nunca pisei o pé na delegacia do Recanto da Zema. Você me falou, e aí agora é só se você ficar à vontade, que depois você teve conhecimento sobre algumas pessoas que, em tese, comandavam ali a favelinha, como os cabeças, entre aspas, ali naquela região. Você se sente confortável de declinar essas informações? E, assim, é importante para que os jurados entendam o tintim por tintim pormenorizado. Se não quiser, eu trago na minha fala, mas é importante que você fale também, porque eles precisam saber que não é nada tirado do além. Porque como lá tem muita pessoa que tá presa lá no sistema, que mora ali nesse lugar, nessa favelinha, eu não posso falar nomes dele, porque senão minha vida fica correndo risco lá dentro. Entendi. Tem algum ditado lá dentro para quem é fofoqueiro? Tem. E como é que chama essa pessoa? Caguete. Caguete X9, né? X9, caguete, entregão. Entendi. E o que acontece com esse tipo de caguete X9? É furado, até às vezes até tirar da vida, igual os policiais aqui convivem muito lá e eles são cansados de apartar essas brigas lá por causa desse tipo de assunto. Você conhece alguém com o nome Gilson? Eu conheço o Gilson que estava no meu testemunho. Você sabe que tinha uma pessoa com o nome Gilson. Foi que ela Você falou, testemunha. ela se apresentou na minha frente no dia da audiência. Você tinha alguma desavença lá na favelinha? Não, Alguém teria interesse em te prejudicar? eu acho que não, porque eu só tinha conhecimento lá mesmo com essa neguinha, a Cris. Ela era casada? Não. Porque às vezes, né? Tá. Por fim, Eduardo, mas não menos importante, teria algum. Se você tivesse, né, de fato, efetuado os disparos nessa vítima, que a defesa sente muito, né? Mas a gente sente muito pelos dois lados, como bem colocou o doutor Samuel, que bem instruiu essa audiência de hoje. Se o senhor, de fato, tendo em vista essa sua FAP, que não é nada boa, teria algum motivo especial para o senhor continuar negando essa autoria desde o início? Eu acho na minha situação que não. Se fosse para confessar, confessaria. Com certeza. Igual das outras vezes. Com Em que você, de certeza. fato, cometeu. Entendi. Não, é só para que os jurados entendam esse ponto que a defesa acha relevante que você destaque. E, por fim, mais ou menos importante, a gente vai se encaminhar para o final, ainda tinha algumas questões aqui, mas já pelo avançar do horário, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer em sua defesa? Algum pedido que você gostaria de fazer aos senhores jurados? Porque hoje são eles que vão decidir se te absolve, se te condena, se tira a qualificadora, coloca qualificadora, se foi assim, se foi assado. Tem alguma coisa que você gostaria de pedir para eles? Sim, Ainda pode virar para eles e falar. sim. Boa tarde. É porque eu gostaria que vocês vissem a situação com muito cautela, porque eu já fui prejudicado por um crime que eu não cometi no meu passado, que deixa esse mal visto pela sociedade, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu não tenho motivo para fazer isso, porque eu tenho uma família muito maravilhosa, uma família muito amada. Então, eu gostaria que vocês vissem muito com atenção essa situação, porque eu não tinha motivo e não tenho motivo de prejudicar ninguém naquele lugar, que eu sei que lá é um lugar que a tendência lá é muito violenta, é muito escasso, muito humilhante aquele lugar. Então, eu não tenho nenhum motivo de fazer algum mal para o próximo, principalmente no lugar daquele ali, que é um dos lugares mais perigosos do Recanto da Zema, na minha visão. Que eu convivo no Recanto do Zema há 30 anos
Eu jamais ia arrumar um problema com os pessoal daquele ali, que é um dos lugares mais perigosos para mim, do Recanto da Zema, é essa favelinha. E que Deus abençoe a vida de vocês e que multiplica bênçãos e bênçãos em vocês e todas as suas famílias. Amém. A defesa descansa, Excelência. Muito obrigada. Senhor Eduardo, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor, considerando o que o senhor respondeu agora, mas sempre lembrando que o senhor tem direito ao silêncio. Sim, Mas senhora. algumas coisas eu senti a necessidade de esclarecer. Sim, Por senhora. exemplo, no auto de prisão em flagrante, consta que o senhor foi ouvido pela autoridade policial. De fato, como a sua defesa colocou, esse termo não está assinado pelo senhor, mas o senhor confirma que foi ouvido Confirmo. e que disse o que está aqui, que foi o que a sua advogada leu. Foi que eles conversou comigo lá e eu... Que é usuário de maconha e crack, trabalha como serralheiro, pegou R$ 140 com duas irmãs, aquela fala que a sua advogada fez antes. E, Então, o senhor não assinou o documento, mas o senhor foi ouvido e disse essas informações aí? o delegado conversou comigo, mas eu não sabia que ele estava digitando e escrevendo esse depoimento. Mas foi isso aí mesmo. Mas o senhor estava na delegacia quando foi ouvido. Estava na delegacia. Funciona. E foi dito que o senhor tinha direito, por exemplo, a ligar para o seu familiar ou chamar um Não, advogado? em momento nenhum. Foi tanto que eu fui preso pela manhã cedo, 7 horas. Quando foi 7 horas da noite que minha familiar ficaram sabendo que eu estava preso. Entendi. Tá, então o senhor confirma que foi ouvido. Uma outra questão que me surgiu, eu gostaria de esclarecer em relação a esse termo de reconhecimento. Eu não entendi bem. Primeiro, o senhor disse que as pessoas que estavam ao seu lado eram diferentes. Mas depois o senhor disse que eles eram mais ou menos da sua altura, que tinham mais ou menos a cor da sua pele. E aqui no termo de reconhecimento consta que as outras duas pessoas eram parecidas fisicamente com o senhor. Então, eu gostaria de esclarecer essa contradição. Num primeiro momento, o senhor disse que não eram parecidas, e depois disse que eram parecidas. Excelência, Não, só porque houve uma insurgência aqui da defesa, é, essa segunda parte foi apontada no processo ou agora? Segunda parte, qual, doutor? Que, porque para a defesa, ele disse que houve ali uma divergência entre as características, e agora a doutora pontuou que num outro momento ele disse que eram parecidos com ele. Isso, mas desculpa, foi o que eu entendi. Que o senhor disse primeiro que eram diferentes, depois o senhor disse que eles eram mais ou menos da mesma altura, que um batia aqui, que tinha mais ou menos a cor da sua pele. não, o Cláudio Gomes tinha a mesma cor da minha pele, mas ele não parece comigo, porque ele só tem só. Ele é deficiente físico do um oi. Não tem como Entendi. ele parecer. Eu tenho uns dois oi, ele só tem um. E ele é muito mais baixo do que eu e mais velho. E o outro é mais jovem, Eu entendi. que é o que mora na 605 e anda nesse lugar na favelinha também. Eu entendi, mas eles tinham mais ou menos a cor da sua pele, é isso? Só o Cláudio, o outro era mais claro. E eles não têm como parecer comigo, não. Entendi. Senhor Eduardo, uma outra dúvida. Em relação a essa foto, aliás, eu pergunto para a defesa, essa foto que o policial militar mandou mais cedo, que foi a que vocês mostraram para os jurados, essa era a foto que o policial militar tirou no dia em que o senhor foi preso? Isso. Tá, e em que contexto que eles chegaram até o senhor? Como é que o senhor foi abordado? Não, eu não tinha noção que eles estavam vindo me abordar. Sei que quando eu saí de uma rua, eles saíram de outra e nós se colidiu de frente. Quando nós se colidiu de frente, não tinha como eu passar deles, porque eles jogou a viatura em cima. Aí desceram rapidamente, com as armas na mão, apontando para mim e mandando eu desligar o carro e descer do carro. Foi o que eu Mas o senhor fiz. estava andando na rua Normal, aleatoriamente. normal. Tá. Se tivesse alta velocidade, tinha batido, colidido os dois. Os jurados têm algum questionamento?
Senhor Eduardo, eu vou fazer algumas perguntas aqui dos jurados. Sim, senhora. O senhor disse que conhecia já essa favelinha. Isso. Então, por que que no dia o senhor teria perguntado para sua tia se aquela favela era perigosa? Se o senhor conhecia aquela favelinha? Não, perguntei para ela, mas não. Que na real eu tava falando com o filho dela, o Douglas, meu primo. E eu perguntei se ele conhecia ela, essa tal de Neguinha Cris, e ele falou que conhecia, que já tinha conhecido ela de vista. Eu pedi para ele descer lá para ver se ele conseguia avistar ela, né? Porque descer lá à noite de carro é muito perigoso. Então eu pedi para ele ir lá, ele ficou questionando, não querendo ir, porque queria ir de carro, e eu falando para ele ir de bicicleta. Aí eu acabei ficando resmungando com ele, falando, favelinha é perigosa, e só por isso mesmo. Em relação à entrega do seu instrumento de trabalho para comprar drogas, Isso. foi o senhor que entregou pessoalmente para a pessoa que faria essa compra, essa venda de Tive drogas? não contato com ela, não. E Quem que entregou o seu a instrumento? Neguinha Cris. E foi essa pessoa que mediou a compra? Isso. Isso? Que era moradora de lá. Tá. E em que momento que isso aconteceu? Em que momento que essa máquina foi entregue? Foi na parte de 8 horas da manhã do dia 6 de fevereiro de 2023. O senhor estava junto quando essa máquina foi entregue? Não, eu estava dentro do carro, ela pegou, encaminhou até o rapaz. Então não é que o traficante foi até o carro pegar a máquina, Não. é essa senhora que se deslocou Não, até ele. não, não. É isso? Não entendi. Essa pessoa que recebeu o seu instrumento de trabalho, ela foi até o carro para pegar ou essa senhora que levou até? Essa senhora levou até ele, Entendi. a Cris. Os jurados têm mais algum pedido de informação? Senhor Eduardo, então finalizamos aqui seu interrogatório, finalizamos a instrução do processo, vamos passar à fase dos debates.